Olha só, agora vocês podem me escutar. Vamos lá, de novo, pessoal. Muito boa noite, muito obrigado a todos por estarem aqui. Mais esse evento, mais essa oportunidade da gente conversar e gerar valor para toda a cadeia do agro. Meu nome é Leonardo Menegatti, eu sou o CEO da Inseres e a Inseres a gente tem uma missão muito ligada a esse webinar que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas antes da gente entrar um pouquinho no webinar, deixa eu fazer uma pequena introdução sobre o que a gente vai falar hoje. Bom, vamos estar falando sobre agricultura digital ao alcance de todos. Estamos inaugurando a nossa quarta temporada de webinars. Nós começamos em 2016, 2017, 2018, essa é a quarta temporada que seguimos regularmente, levando conteúdo, levando coisas interessantes para toda a cadeia agro no Brasil e também estou vendo aqui que gente fora do Brasil está alcançando os nossos conteúdos. Bom, o tema de hoje é como a nova lei de proteção aos dados afeta o seu negócio. No ano passado, tivemos a aprovação de uma lei, o presidente Michel Temer aprovou, uma lei que foi muito trabalhada e muito discutida. Ela foi feita pensando em Google, em Facebook, mas quando o texto dela chegou aqui para a gente no agro, esse texto a gente percebeu que ele afetava muitas coisas que a gente fazia. E, por isso, tivemos uma atuação bastante grande. Pessoas ilustres que estão aqui, alguns já velhos conhecidos de vocês, como o Márcio, que é o CTO aqui da Inseres, é o nosso homem do Exército, né? O nosso tenente, né, Major? Foi tenente do Exército, que fez um monte de coisa de tecnologia de informação por aí. O Edson, que ele é o CEO da Inseres, também tem o papel de DPO, que é o, de acordo com a nova lei, é o Data Protection Officer da Inseres, é um cargo que ele acumula. E a Silvia Piroli, a advogada, formada pela USP, na Universidade de São Francisco, no Largo da São Francisco, me apoiou bastante em toda a elaboração e discussão, quando eu tive a oportunidade de discutir lá em Brasília a criação da lei. Ela tem participado ativamente dos fóruns de discussão dos eventos que envolvem a aplicação dessa lei Brasil afora. Então, estamos todos aqui hoje, vamos conduzir um bate-papo. Isso aqui vai ser uma conversa, tá, pessoal? Vamos fazer uma coisa bem leve, interagindo um pouco com o público. Então, vamos falar um pouquinho de como o público vai interagir. Vocês podem, por favor, enviar suas perguntas por escrito. Tem o campo de perguntas, vocês enviam. Eu vou estar recebendo as perguntas, eu vou estar vendo aqui nesse computador. E no momento oportuno, eu vou trazer a pergunta dentro dos temas. Então, não esperem acabar o webinar para trazer as perguntas. Conforme a gente vai falando, eu vou monitorando e a gente vai trabalhando em cima das perguntas e também dentro das discussões que a gente vai estar aqui. Esse webinar está sendo gravado, ele vai estar disponível a partir de 1º de fevereiro. Os certificados, a gente segue o mesmo procedimento, eles serão enviados por e-mail a partir do dia 4 de fevereiro. E aqui você é uma voz ativa, queremos saber a opinião de vocês, respondam as sugestões e os e-mails que vocês receberão para nos ajudar a melhorar esse programa de agricultura digital ao alcance de todos, com a divulgação de conteúdo. Um pouquinho sobre a Inseres. Estamos lançando a campanha de 2019, Inseres, conectados produzimos mais. A Inseres, ela é uma plataforma, no verdadeiro sentido de plataforma, em que a gente usa tecnologia para conectar pessoas, para fazer ligações, para facilitar a troca de valores e a troca de experiência entre todos aqueles que são conectados pela plataforma. Essa conexão, ela abre oportunidade para a gente fazer uma aliança com os consultores, uma aliança com os agricultores. É a gente junto, é a gente dando o braço. Dá o braço aqui, Silvia. Dá o braço, ó. Estamos juntos. Nós estamos juntos pela digitalização da agricultura e para gerar valor para toda a cadeia. Quem está com a Inseres vai estar bem e vai sair ganhando
e vai ficar muito bem na digitalização da agricultura. A gente empodera o consultor, empodera o agrônomo, empodera o agricultor, empodera o laboratório de análise de solo, empoderamos fornecedores também, que estão em toda a cadeia agro aqui no Brasil, por enquanto. Bom, vamos entrar na pauta do webinar de hoje. E, para começar, eu já passo a palavra para a nossa amiga Silvia e vou perguntar para ela. Silvia, por que existe essa lei? Qual que é o objetivo dela? Qual que é o contexto dela? Vamos lá. Boa noite, gente. Realmente, a ideia desse bate-papo não é trazer muito uma questão jurídica profunda, né? A gente não tem nem tempo e eu acho que também não é o interesse de todo mundo saber o juridiquês disso, né? Mas, de um modo geral, essa lei é uma lei muito importante, porque o Brasil, ele vivia uma coxa de retalhos, né? A gente tem um monte de lei, o marco da internet, o Código Civil, a Constituição. Nós não tínhamos uma lei específica de proteção de dados. Essa lei vem proteger os dados pessoais da pessoa natural, né, da pessoa física. Então, são os dados identificados ou identificáveis, além dos dados sensíveis, né, como cor, religião, enfim, são dados bem pessoais. O contexto da lei é um contexto de uma pressão internacional. O ano passado, em maio de 2018, a lei sobre proteção de dados foi aprovada na União Europeia, então a gente vinha já sofrendo. Para você ter uma ideia, o Brasil é um dos últimos países a ter uma lei de proteção de dados, né? Nós estamos atrás da Venezuela, da Bolívia. Então, a Argentina, o Chile, eles têm essa lei de proteção de dados desde 99. Nós estamos, assim, já um pouco atrasados em relação a uma lei específica sobre proteção de dados. Isso gerou uma insegurança no mercado, né? Fazer negócios com o Brasil sem ter essa lei, né? A própria lei da União Europeia, que tem a sigla chamada... Desculpa, eu vou ler um pouco porque tem bastante dados informativos, né? A própria GPDR, que vigora na União Europeia desde o ano passado, o nosso modelo é muito baseado no modelo europeu, e ela tem uma aplicação extraterritorial. Então, isso acabou influenciando nos próprios negócios com o Brasil, com as empresas brasileiras. A gente precisava entrar nesse contexto internacional de proteção de dados. Agora nós entramos, né? É uma lei que reproduz o modelo europeu, tem críticas, mas tem elogios também. Eu participei de alguns fóruns e ouvi opinião dos dois lados. Agora, é importante dizer que essa lei levou 8 anos para ser promulgada. Então, não é uma lei que surgiu do Temer, do nada, né, o ano passado. De fato. Usou um esforço grande, né? Sim. E ela ganhou muito impulso com a questão do Facebook, com o primeiro vazamento do Facebook, isso lá por 2015, uma data aproximada. Isso é importante. O Brasil é um dos campeões em vazamento de dados, né? Então, é um dado importante. O Brasil sofria muito essa pressão. Essa lei, Leonardo trabalhou bastante houve todo um empenho de vários setores da sociedade, 2 consultas públicas nesses 8 anos para promulgar. Então, não é uma lei que surgiu do nada, foi muito trabalhada e é uma lei extensa, com vários detalhes, né? Recentemente, agora, no último ano, né, o último dia do governo do Michel Temer, ele ainda promulgou uma medida provisória que cria a autoridade, que vai regular a autoridade nacional. Então, assim, tem muita matéria para estudar, tem muito caminho para caminhar ainda, porque... Foi uma prorrogação, né? Foi prorrogada, então a nossa lei ganhou mais 6 meses, ela entra em vigor agora em 2020, em agosto de 2020, e ele fez a medida provisória que altera um pouco essa lei que já havia sido, né, promulgada, além de criar a autoridade que acabou sendo vetado no primeiro projeto, foi vetado quando ele promulgou por motivos aí de, enfim, motivos legais, constitucionais, né? E tem toda uma explicação muito lógica.
E agora a gente tem aí um desafio de entender essa lei, e mais do que isso, né, colocá-la em prática. E a importância da lei é que ela além de ser multissetorial, ela é horizontal, ela se aplica para todas as empresas. Todas as empresas que coletarem dados de pessoas naturais. Não só coletar, então eles chamam na lei de tratamento de dados. E o tratamento de dados não é só o tratamento em si, mas vai da coleta, o uso, o processamento, a armazenagem, a transferência, a cessão desses dados, até o descarte desses dados. Então, essa lei, ela veio regular, inclusive, o descarte. É muito interessante, porque é toda uma cadeia, envolve multissetorial, todas as empresas, e numa era de fluxo de dados, essa lei veio realmente a calhar, fundamental para a segurança jurídica dos negócios. Tem uma perguntinha aqui que acho que vem bem a calhar, do senhor Silvio Piroli. Ele está perguntando como é que essa lei está repercutindo no cenário mundial para o Brasil. O Brasil ganhou algum status, teve algum reconhecimento com isso? Com certeza, havia essa pressão internacional, essa lei vai trazer segurança, né? E mesmo nos contratos, essa lei veio dar uma segurança jurídica que estava faltando. Porque você imagina, você é uma empresa internacional e você vai fazer um contrato com uma empresa brasileira e você não sabe nem qual lei aplicar. Porque existe uma colcha de retalhos, né? Hoje tem uma uniformização, é muito importante, repercutiu muito bem, e nós estamos, né, como eu falei, usando o modelo europeu, basicamente. Foram críticas positivas em relação. Isso aconteceu com a gente já. A gente, com a necessidade de a gente ler informações ou acessar informações de plataformas de grandes empresas que já têm que seguir essa lei nos Estados Unidos e Europa, a gente perguntou, e vocês já estão seguindo a lei? A gente falou assim, não, mas a gente ainda não tinha uma lei. Não tem a lei. Aí, mas como a gente sempre tinha uma filial deles, a gente sempre tinha que lidar com a filial deles, então todo o tráfego de dados e informação entre eles estão garantindo pela filial deles, aqui no Brasil. Mas a gente ainda fica aberto entre nós aqui. Agora, com essa lei, a gente vai poder se conectar diretamente com os servidores deles lá fora. Não vai precisar mais dessa dependência da filial aqui no Brasil. Essa é um lei... efeito prático, imediato. A lei tem um efeito prático imediato. E na minha visão, ela cria oportunidades de negócios também. Ela estabelece regras, negócios seguros e de longo prazo. Você tem previsão, você sabe o que tem e o que não tem que fazer. Estamos num ambiente de segurança jurídica bem mais forte para o florescimento do negócio. É importante que tem muita gente que lida com informação, com dado, mas não sabia que se estava ou não correndo alguma coisa. Às vezes cometia alguma falha de vazamento de dados, mas normalmente não tinha essa noção de vazamento. E até quem sofria o dano não tinha capacidade de entender. E aí, isso é dano, não é? Perdi, não perdi, o que eu posso fazer? A lei vem trazer e colocar luz. Com o vazamento de dados, né, com essa lei, inclusive a empresa, ela é obrigada a comunicar à autoridade do vazamento, ela tem alguns procedimentos que, né, então, tem toda uma responsabilidade. Então, a questão do vazamento, ela foi encarada de forma objetiva agora. Vamos ver como vai se dar na prática com a autoridade nacional, que vai, né, como vai ser isso na prática. Mas hoje é muito detalhada a responsabilidade do controlador, do encarregado. Recentemente, na Europa, o Google foi multado. Semana passada, atrasada, ele foi comprovado que ele foi negligente com os dados, com os vazamentos de informações, e ele foi aplicado a multa lá na Europa. Esse é um ponto importante, né? Quando a gente lê a lei e o volume de regras que ela envolve, inicialmente você faz essa pergunta, né? Mas será que isso não vai engessar o trabalho que você faz? O Brasil já teve experiência de implantação de outras leis de segurança, como na área de proteção de cartões de crédito, nós temos normas de continuidade de negócios, e a experiência que as empresas que se esforçam para se adequar a essas normas acabam adquirindo é que vale a pena, porque, como no caso aí do vazamento de dados, né, existem, a própria norma ou a própria regulamentação já define o que tem que ser feito. Então, fica até mais fácil de você aderir a isso. E é o caso aqui da lei que foi aprovada, ela realmente faz sentido, você lendo a lei, quem trabalha na área de segurança de informação,
ela faz sentido, quer dizer, atender à lei é, na verdade, proteger o próprio negócio e, como o Léo colocou, é uma abordagem de longo prazo para o negócio. Nós aqui na empresa nos esforçamos tanto para construir o nosso negócio, isso daí pode acabar em questão de dias, aí se você não tomar as medidas necessárias. Então, realmente vale a pena você fazer esse esforço de conformação. No começo é um pouco mais difícil, mas depois passa a ser rotina, como outras regulamentações que a gente enfrentou já. Vamos avançar um pouquinho, então, vamos falar um pouco de tratamento de dados. O que é e quais são os requisitos para a gente tratar os dados? O que é tratamento de dados? É como eu antecipei um pouquinho, né? O tratamento inclui tudo isso, desde a coleta, utilização, acesso, transmissão, processamento, arquivamento, armazenamento, transferência e o descarte, tá? Então, a lei é bem ampla nisso. A gente chama de tratamento, mas não é só a utilização, é toda essa cadeia de que o dado vai passar por uma empresa. A lei traz alguns requisitos para você tratar o dado pessoal. A regra geral é o consentimento informado do titular. Né? Esse consentimento fica claro, você lê a lei. Né? Então, acredito que... Quer dizer, você tem que saber quem é o dono do dado, você tem que se comunicar com ele para pedir a autorização, o consentimento. Você precisa ter a autorização dele, e a lei é claríssima que esse consentimento não é aquele termo aceito, político, não, é um consentimento, é um documento específico, claro, que explica qual é a finalidade, qual é o dado que você está cedendo, né? Qual é a finalidade de você estar transmitindo esse dado para a empresa, para que serve, por quanto tempo esse dado vai ser utilizado, para quê. Então, assim, é um conceito. Para quem você pode repassar. Para quem ele pode repassar. Isso. Então, assim. Muita governança, né? Você tem que ter. Você tem que controlar aquilo. A empresa vai ter que investir nisso, né? Vai ter que investir não só nos todos os protocolos de segurança, como ela vai ter que investir num suporte jurídico para isso, né? Um suporte, você vai ter que elaborar esse termo de consentimento muito bem feito, finalidade, duração, identificação do controlador. O controlador é a empresa que vai ter o controle desses dados pessoais. Enfim, se vai ser compartilhado ou não, como você falou, com quem vai compartilhar. Tudo isso já de antemão no consentimento informado, assinado, que, aliás, pode ser revogado pelo usuário. Sim, ele tem escolha, né, agora. Ele tem uma dele, opção, né? É dele, já que o dado é dele, ele pode escolher a propriedade. Então, tem uma pergunta bacana aqui, que traz a gente até para o mundo agro, que é como é que fica a questão de uma empresa agrícola tem dados, ela é uma entidade jurídica. Sim. E os dados pessoais, como é que fica esse relacionamento entre a entidade jurídica e proteção de dados pessoais? É interessante essa pergunta, e eu vou confessar que foi a primeira pergunta que eu fiz num seminário que eu participei recentemente em São Paulo, e a primeira pergunta que eu fiz foi essa. Então, o farm, né, o fazendeiro, a pessoa jurídica, a fazenda, o agricultor, né, o agricultor não é um dado pessoal dele, mas é um dado do negócio dele. É protegido por essa lei ou não? E houve uma certa discussão na mesa, né, nesse fórum, e chegamos à conclusão de que sim, se for um dado que é identificado ou identificável, posso identificar quem é o fazendeiro, quem é a fazenda, sim, ele é protegido. Obviamente que não foi uma opinião muito fácil de se dar, porque não é um dado pessoal de pessoa natural. Mas veja bem, eu posso identificar essa pessoa? Eu consigo chegar na pessoa? Consegue? Sim, na minha opinião, ele está protegido também. De qualquer forma, aqui internamente na Inseres, a ideia é proteger esse dado, dar o tratamento privilegiado da proteção. Certo? Isso é um consenso interno da Inseres. Né? Mesmo que seja de uma fazenda, uma pessoa jurídica. E isso já era feito antes, porque a gente vê o valor do dado e sabe o valor do dado para o nosso cliente,
e a lei veio regulamentar. Você é seguro e consegue comprovar a segurança por meio do atendimento das regras que a lei estabelece. Sim. Obrigado, Maria, pela pergunta, muito bacana. A gente tem as exceções, né? Essa questão de que tipo de dado que você pode usar sem ter o consentimento direto dele. Que no caso... Então, como eu disse, a regra geral é o consentimento, né? Mas a lei prevê outras formas de você usar os dados pessoais sem consentimento do usuário. Políticas públicas, segurança pública, próprios dados de proteção ao crédito. Quer dizer, vai acabar o Serasa? Não, não vai acabar. Aquela pessoa que tem instituição de crédito não vai dar autorização para divulgar e não precisa dar. Então, isso está fora. O fato é que o Serasa não vai poder divulgar essa informação que ele usa para o negócio dele com outras pessoas, com outros parceiros, como fazem hoje. Sim, mas é outra não história. pode, mas para fins de restrição de crédito, ele pode. Proteção ao crédito, né? O termo é esse. Pesquisa, questão de pesquisa, saúde, políticas públicas. Olha, fim jornalístico, artístico, é muito extensa a lei, tem vários detalhes. Então, vou ter que ler às vezes, né? Segurança pública, defesa nacional, segurança dos estados, políticas. E também órgãos de pesquisa, questão de crédito, celebração de um contrato ou um procedimento preliminar relacionado do qual o titular seja parte. Existem, então, exceções à regra geral. Exercício de direitos, né, judiciais, administrativos, e para atender os interesses legítimos do controlador do terceiro. Então, esse aí é um ponto não polêmico da lei, mas vai precisar de uma regulação aí pela autoridade, né? O controlador tem o legítimo interesse em divulgar esse dado? O que sustenta esse legítimo? É necessária a divulgação? É em prol, né, em prol do usuário? Tudo isso nós vamos... São detalhes que vão ter que ser rediscutidos, talvez até pelo próprio judiciário. Mas, a grosso modo, o fato é que a lei se aplica de uma maneira bastante ampla, né? Sim. A grande maioria está sendo clareza na lei suficiente para dizer que os dados são do agricultor e que, para usar os dados, precisamos da consciência, da autorização expressa dele com finalidade específica. Sim. E uma série de outras características, ou seja, não dá para pegar o dado e sair usando, não. Isso é interessante porque no mundo agro, isso daí diz que a agricultura não vai ser digitalizada à revelia do agricultor. Se o agricultor não for digitalizado junto, ninguém pode usar o dado, porque como é que ele vai autorizar a usar uma coisa, se o cara, uma coisa digital, se não rola. Assim, essa lei estabelece as regras e ela garante os direitos, e isso nos leva ao próximo tópico, que é quais são os direitos do usuário, os direitos do dono dos dados. Uma coisa importante também deixar claro, que é uma coisa que a gente pratica aqui nas séries, já desde o início, que assim, são as bases da lei, né? A lei, para você fazer o tratamento dos dados, você tem que ter a finalidade, a adequação e a necessidade. Ou seja, a gente não coleta um dado que não seja desnecessário, a gente tem a finalidade específica e o valor específico que a gente está entregando para o usuário, ou seja, a gente não está simplesmente juntando coisa que vai sair, a gente tem uma informação precisa do que a gente quer e a gente tem a adequação do sistema, ou seja, a gente tem toda a infraestrutura que permite a gente fazer esse tratamento dos dados. E é bacana você colocar esse ponto, porque tem empresas multinacionais no Brasil coletando dados que não tem nada a ver com o negócio delas, por exemplo. Exato, eles estão simplesmente coletando, eles estão até agindo de uma forma moralmente questionável para usar esses dados contra o real proprietário deles. E isso não é moral. E hoje não é mais legal. Eu diria que exatamente. Sempre foi imoral, mas hoje é ilegal. E não só o usuário, o dono desses dados, está tendo os dados usados ou divulgados de uma maneira inconveniente, como ele nem tem ideia de aonde estão. Exato, ele nem tem ideia, ele não sabe. Uma atitude extremamente a informação está sendo tomada indiretamente sem o conhecimento expresso dele, ele não sabe nem o que está acontecendo ali, e a adequação, os meios por onde essa informação passa, ele também não consegue ter acesso a isso. Ele não consegue chegar e dizer, não, bloqueei essa informação. Quais as informações que vocês têm de mim? Ele não tem
essa governança. Não, e o pretexto também, porque o dado é colhido, né? Então, assim, um exemplo que a gente vê é meio assim, parece banal, mas não é. Você vai até uma farmácia e a pessoa pergunta, então você pode informar seu CPF que você teria um desconto maior. Isso eu acho que é uma discussão. Aí você informa o CPF, e aí você, pelo seu CPF, a rede da farmácia tem ali todo o medicamento da sua família, né? Bom, eu posso chegar, então, pela lei, amanhã eu quero chegar na farmácia e falar, olha, qual seria esse meu cadastro aí dos últimos 5 anos que eu comprei de remédio? Você pode passar para mim para uma outra rede, porque agora eu passei a ser cliente da outra. E apaga no seu. E apaga no seu. Ou então, eu não quero que você use os meus dados, né, os remédios que a gente compra, para, por exemplo, vender para plano médico. Isso tem a ver com os direitos do usuário. Que é um uso indireto. Não é tão surreal essa... Não é. Parece surreal, mas não é. A gente, em tempos de fluxo de dados, como está acontecendo sem nenhuma legislação, essa possibilidade não é surreal, ela é discutida. Agora, como a autoridade vai fazer denúncias, como é que isso vai na prática, né? Existe até um conceito errado que as empresas que tratavam os dados, as controladoras antes dessa lei, como elas achavam que a informação que ela estava obtendo era através de um processo de propriedade intelectual dela, ela desenvolveu o software. Se essa informação só está aqui porque eu fui capaz de obter essa informação. A pessoa achava que tinha realmente algum direito sobre a informação dela, né? Se ela tinha direito sobre aquela informação, podia fazer qualquer coisa. A lei vem realmente desfazer essa ideia e deixar bem claro, não importa o meio por onde você obteu. Continua sendo e a proteção dos dados do usuário não se confunde. A sociedade evoluiu, né? Não se confunde com o segredo de negócio da empresa. Isso aí. Não, e o agro é marcado por isso, né? Todas as informações, e o agro é riquíssimo em dados, né? Uma dúvida sobre os direitos do usuário, que tipo de direito ele vai ter? Eu fiquei pensando outro dia. Será que ele vai poder fazer igual ele faz com um restaurante? Eu quero lá conhecer sua cozinha. Será que ele vai poder fazer? Eu quero conhecer o seu processo de tratamento dos dados. Quero ver quantos meus dados. Na legislação. Como isso vai se dar, realmente é uma incógnita, mas está previsto. Um dos direitos é a transparência, né? O princípio eu quero saber o que está sendo, qual é o dado que você está usando, o que você está fazendo com o meu dado. Ele deu o consentimento, mas eu quero checar a qualquer momento o que você está fazendo. Senão eu posso, inclusive, revogar o meu consentimento. Você achar que ele não atende. As normas de segurança da informação, que já estão há mais de 10 anos, elas foram estabelecidas dentro desse princípio. Quer dizer, não só você atende e protege os dados, como você tem que demonstrar quais são os processos que você tem que garantem que realmente você está tomando todo o esforço possível para proteção. Então, isso faz parte do... Nesse tópico dos direitos, né, eu até relacionei um pouquinho aqui. Primeiro, o direito à privacidade, né? Então, enfim, esse é o norteador da norma. Privacidade, direitos constitucionais de privacidade, personalidade, de ser anônimo, né? Eu quero ser um anônimo, é um direito de ser anônimo. São norteadores da lei, mas... o da transparência da informação, que é justamente isso que você falou, o que você está fazendo com meus dados, quais são os dados que você ainda tem, o direito a retificá-los, olha, mudou, não é mais isso, eu quero que você retifique esse dado que você tem meu, direito à retificação, a atualização, ou então a retificação, né, aquilo está errado, não é isso que eu te passei, olha, ou mudou, eu quero que atualize. E o direito que eu comentei das farmácias, da portabilidade. Sim, a portabilidade, e no agro a portabilidade é chave, né? Você não está preso a um único fornecedor ou prestador de serviços. Sim, você pode escolher. Você não está rendido a esse fornecedor. Você tem 10 anos de dados da sua propriedade ou de processamento, e você pode dizer, eu quero pegar esses dados e colocar numa outra plataforma. Eu tenho esse direito. Sim. Então eu quero que os dados sejam portáveis. Sim. Isso é uma funcionalidade importante. Isso está previsto na legislação, vamos ver novamente como vai se dar na prática, mas é uma previsão, existe a lei, que bom, é um direito. E, por fim, o direito de terminar, que eu já comentei, de que é revogar o consentimento, eu quero que termine o tratamento dos meus dados. Você pode comunicar com o controlador. Olha que boa aqui, Robertson. Com essa nova legislação, como fica o caso de aplicativos para agricultores? Os termos de aceito para acesso aos dados que o usuário precisa aceitar
é suficiente para essa nova legislação de propriedade de dados? Não, não é suficiente. Não é suficiente. Não é. Termos de Isso é aceite, um ponto genéricos e tal, ou termos e condições e políticas. Genérico. Termo genérico não é aceito. Não pode ser genérico. E esse é o maior ponto de adaptação que a gente tem que ter ali. Acho que é por isso que o prazo foi estendido. Porque esse é o ponto mais complexo e é o ponto onde a gente vai ter mais trabalho para adaptações. Por exemplo, essa questão hoje, quando você vai acessar os termos de aceite, você olha uma vez ali quando você está criando a conta, ou quando você está instalando o aplicativo, isso não está mais disponível para você. Isso tem que estar sempre sendo constantemente disponível para o cara o tempo todo, numa tela onde ele vai querer mudar, ele vai querer desmarcar. Não, eu não vou dar mais essa permissão aqui. Ele vai lá e desmarca, e aquilo ali tem que entrar em vigor. E o tempo, o prazo de validade da permissão que você dá, ele é muito importante, especialmente para o agro, porque você tem que ter um prazo em que você fala, ok, eu deixo você processar os meus dados, ou armazená-los, por um determinado período, por um ano. Daqui a um ano, eu quero de novo ser consultado se eu continuo autorizando ou não. E uma coisa é armazenar os dados, e outra coisa é usar os dados, trabalhar, e são coisas completamente diferentes. O armazenamento faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento. Faz parte. Então, imagina o controle que as empresas vão ter que ter agora, de falar, olha, aquele consentimento daquele cliente está expirando. Isso. Isso é todo interessante. investimento em tecnologia para isso. Então, mas esse é o ponto, né? Que nós Esse estamos falando em agricultura digital. exato. Quer dizer, se é digital, você tem os meios de fazer isso. Você pode dizer, do ponto de vista digital, se você implementou as regras, você pode dizer, esse dado em particular, eu sei de quem é, eu sei qual é a permissão que está associada a ele, e sei se eu posso usá-lo ou não. Quer dizer, é necessário que seja assim, para que exatamente você possa apagá-lo, ou eliminá-lo, ou trocá-lo, retificá-lo, ou simplesmente destruir dentro do seu sistema. Então, porque é digital é que você tem as condições de ter essa granularidade de controle sobre os dados. Exatamente. Pessoal, vamos avançar, vamos falar um pouquinho dos agentes de tratamento que servem. Somos nós. Eu vou passar pelo GPO. Isso é interessante, né? Muito prazer, somos a série. Sim, exato. Os agentes de tratamento têm um nome, né? Todo pomposo, mas o fato é que somos nós, né? São empresas que prestam serviços, né? No caso do agro, prestam serviços tratando os dados, processando os dados e armazenando, como a Silvia colocou. É importante, do ponto de vista de quem é agente, é que ele tem que se preparar para exatamente prestar o serviço dentro dessas condições que a lei estabelece, né? Então, ele tem que ter registros das coisas que ele faz, ele tem que registrar, a gente fala de rastreabilidade, né? Desde o momento em que você coletou o dado e que você solicitou aquela autorização, até o momento, o dado tem um ciclo de vida, então até o momento que o dado vai ser destruído, você acompanha todo o processo. A gente está falando no agro, mas na área, por exemplo, de cartões de crédito, isso é feito tanto do ponto de vista digital quanto físico. Quer dizer, o cartão que você tem, ele é destruído realmente em empresas de cartão. Os cartões de GPS que vão na GSM, que vão nos celulares, os cartões que não são usados são destruídos. Há todo um procedimento de câmeras, de princípios dos 4 olhos, tem que ter 2 pessoas olhando quando eles vão ser destruídos. Então, isso do ponto de vista de segurança da informação já era executado, só que agora é mais generalizado. E se você se você capta e guarda dados de pessoas naturais, você tem que ter essa preocupação. Então, é necessário isso. A gente só vê o quanto é necessário quando há um vazamento de dados, né? E a gente vê os prejuízos que são causados. No agro, prejuízos ainda maiores. Sim. E é business, né? Assim, quando você está no mercado consumidor, o business to consumer é uma coisa, mas o agro é um mercado business to business por definição. Então, os dados eles têm um valor mais estratégico ainda, que vazamento afeta negócios. Negócios e nações, né? Negócios e nações. Do mundo inteiro. Segurança alimentar. Estamos falando do desafio de alimentar 10 bilhões de pessoas daqui a alguns anos. Né? Tudo isso vai ser afetado por sigilo de dados. Não é só
questões da vida privada, mas a gente está falando de um impacto global muito, muito grande. É que esse é o nosso meio, né? A ICES, a empresa do agro, a gente tem sempre que tentar interpretar essas coisas à luz do ambiente em que a gente vive. Sem dúvida. Eu acho que seria legal falar um pouco sobre essa questão do titular, né, que é a pessoa física e que tem os dados pessoais, mas a figura do controlador, do operador, são figuras novas que não existiam, e do encarregado. Então, são os agentes de tratamento com responsabilidade e competências específicas na lei. Sim, isso está estabelecido pela lei, né? O titular, isso. então, é a pessoa física que é dona do dado, ela é responsável pelo dado e toma decisões sobre ele. O controlador é a empresa, então, que manipula esse dado, coleta o dado, processa, armazena, ele é o controlador. O operador, aqui está definido as duas questões. O controlador, ele tem a responsabilidade, e o operador é quem executa as funções operacionais sobre o dado. E o encarregado, isso é um ponto importante, interessante da lei, é necessário que seja assim. O encarregado, ele é uma pessoa física, mas ele também pode ser jurídica, né, pela medida... Houve essa alteração. Houve essa alteração, ele é uma pessoa física ou jurídica, mas o ponto importante é que o encarregado, ele tem uma responsabilidade bem específica. Primeiro, ele é responsável, ele é o canal de comunicação entre o dono do dado e quem está processando o dado. Então, ele tem a responsabilidade da comunicação. Se você deseja alguma alteração no dado, você tem que se dirigir ao encarregado. Ele tem essa responsabilidade em fazer isso daí. Outro ponto importante é que dentro da empresa, ele também é encarregado de estabelecer os processos que vão garantir a segurança daquele dado. Ele treina as pessoas internamente, ele responde para o órgão público, quer dizer, se houver um questionamento na sociedade, essa empresa está protegendo os dados, o encarregado que vai dizer, sim, está protegendo, eu vou explicar como se fosse numa auditoria, ele vai mostrar todos os processos. Então, é importante o encarregado, porque ele é a figura a quem as necessidades dos donos do dado, a quem eles vão se dirigir. Ele materializa essa pessoa. Da maneira como você está falando, é como se o agente de tratamento ele fosse o fiel depositário dos dados. Exatamente. Ou seja, faz toda a diferença o business em que esse agente de tratamento está. Se ele tem conflito de interesses com você, não é uma boa ele ter dados sobre você. Exatamente. E essa é uma preocupação do encarregado. Se há conflito de interesse, ele tem que identificar. Ou seja, é muito importante saber onde estão os dados, porque esses dados podem ser usados contra você por quem tem interesses contra você. Exato. É muito importante você não ter viés. Não ter viés, isso. O agente de tratamento não pode ter viés. Faz sentido isso, gente? E essa figura desse encarregado é uma maneira de você humanizar as coisas. Humanizar. Você está materializando a lei, né? Porque assim, como é uma lei de dados, você envolve sistemas de informação, você pode muito bem automatizar todo esse processo. Mas, no entanto, a lei exige que você tenha uma figura humana, uma pessoa natural por trás disso daí, que ela se torna, então, a responsável para qualquer problema, ela estará ali à frente. Ela responde por. As auditorias usam muito esse recurso. Isso é uma maneira de você não conseguir fugir da responsabilidade. Não mas foi um sistema que deu erro. Não, isso. Havia um processo falho. Quem é responsável? Quem estabeleceu o processo. Culpa do desenvolvedor, não. O desenvolvedor é sempre culpado. Sim. E o encarregado ele pode ser responsabilizado. Quer dizer, todos os agentes de tratamento podem ser responsabilizados. Exato. Falando em responsabilidade, então, quais são as consequências que funcionam nas multas? Como é que as pessoas podem ser responsabilizadas? As sanções são pesadas, né? A lei prevê uma sanção pode ser 2% do faturamento até multa simples de 2% do faturamento de pessoa jurídica e privado,
até o limite de 50 milhões por infração. Uau. Por infração, né? Então, o assunto é sério, então. Sim, sem prejuízo de multa diária. As sanções administrativas que vão ser aplicadas por essa autoridade, que foi a ANPD, né? Por essa autoridade nacional, nós não sabemos como vai ser na prática todo esse processo, como vai ser o processo administrativo, mas ela tem essa competência de aplicar, sim, a multa. E é importante, né? Porque, do ponto de vista da empresa em si, ela tem que considerar o negócio e a responsabilidade dela, não pode agir de maneira negligente com os dados que ela utiliza. As sanções não trata só de multa, né? Mas, olha, tem a advertência, para tomar as medidas corretivas, né? Se houve uma denúncia ou uma reclamação, você tem que... né? A multa diária, você pode ter o bloqueio dos dados, pode ter a eliminação dos dados que você trata, é uma das funções. Então, realmente, tudo vai depender da gravidade e da natureza da infração. Isso vai ser regulado pela autoridade. Então, a gente tem até aí, nessa medida provisória do Temer, no último dia, ele também passa sobre as competências da autoridade, que a gente pode falar depois mais adiante. Esse é o próximo tópico, e acho que eles estão muito ligados, né? Acho interessante você comentar. Então, conceitua para a gente o que foi a medida provisória e a gente pode voltar daí nessa questão de responsabilidade. É um bate-papo. A medida, ela trouxe várias alterações, né? Mas as principais, além de alterar a vigência da lei, que ela prorrogou por 6 meses, então agora é agosto de 2020, então a gente ganhou aí um fôlego de mais 6 meses para se adaptar, criar os processos internos, as medidas de segurança, porque a gente não está falando de tecnologia de informação, a gente está falando de segurança da informação, um pouquinho a mais, né? Então, processos, protocolos, tudo isso que a gente está falando requer um investimento, uma habilidade da empresa que vai receber esses dados, né? Enfim, então, além de alterar, a gente ganhou 6 meses, criou esse órgão da administração pública, né, a ANPD, que vai ficar responsável por zelar, implementar, fiscalizar o cumprimento da lei. Essa fiscalização a gente não sabe como vai ser na prática, mas existe essa competência. Essa autoridade, assim, aí eu acho que foi um pouquinho meio bola fora, mas vamos ver como vai ser, está ligado, esse órgão está ligado à presidência da República. Aí tem uma discussão sobre essa autonomia, se vai ter autonomia. E na medida provisória, o Temer ainda falou, ligado à presidência pública, à presidência da República e sem aumento de despesa. Então, aparentemente, ela não tem um orçamento próprio. Não sei como ficou estranho, né? Ficou estranho. Não sei como vai se dar isso, né? Porque é um trabalho... ela demanda consulta, contratação de pessoas, de agentes, fiscalização. Como é que vai se dar sem aumento de despesa? Enfim, e ligado... Tem que fazer, mas não pode gastar. Pois e ligado à presidência da República. Bom, composto por um conselho diretor. Você está questionando a autonomia dela, né? Eu acho que ligado à presidência da República, né? Então, é um último tópico, os desafios da lei, um deles é essa questão da autoridade. Né? Como é que ela vai se implementar? Além do conselho diretor, ela vai ter unidades administrativas, unidades especializadas, um órgão de assessoramento jurídico próprio, uma ouvidoria, enfim, bem complexo, uma corregedoria. Porque da mesma maneira que as empresas têm que implementar, as controladoras têm que implementar os processos, também essa agência nacional vai ter que ter os próprios processos. Sim. E como ela lida com as reclamações, como é que ela estabelece as normas. Então, tudo isso tem que ser construído, é um esforço grande para ser feito. Esforço grande. E já prevê também um Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, composto por 3 poderes, Ministério Público e da sociedade civil. Então, realmente muito trabalho pela frente, né? A competência, é muita coisa, né? Desde zelar pela proteção dos dados, como editar normas e procedimentos sobre essa proteção, né? Complementar essa legislação, deliberar na esfera administrativa sobre a interpretação da lei. Estamos aí, vão ter várias discussões, né? Por exemplo, o legítimo interesse do controlador, que dispensa o consentimento do usuário. O que é o legítimo interesse?
para mim, essa é a grande dúvida São que vai ter que ser discussão. esclarecida na esfera administrativa ou talvez no judiciário, não sei. Requisitar informações aos agentes de tratamento, que seriam as próprias empresas detetoras dos dados, né? Requisitar informações, implementar mecanismos simplificados para registro das reclamações. Como vão se dar as reclamações? É bem complexo. Sim. Fiscalizar e aplicar sanções, comunicar ao Ministério Público, enfim, comunicar os órgãos de controle, difundir na sociedade o conhecimento sobre a matéria, isso eu acho um tópico importante. E isso é sem dúvida, né, que é a capacitação das pessoas para que elas entendam. Tanto a capacitação dos controladores, né, quanto a capacitação do público em geral, para ele saber os direitos que ele a cultura tem. da proteção de dados. Veja bem, a gente vive num país que não tem a cultura. Então, essa função da autoridade, realmente, para mim, é a mais importante, que é difundir essa nova cultura, né, que é preciso, a gente tem que aprender que não pode usar, não pode vender dados, né, não pode usar sem finalidade, Se você armazena os dados, você é responsável por esse processo. Você tem que tomar as medidas de segurança, é a sua obrigação, você pode sofrer sanções. Enfim, é um desafio enorme, eu acho isso ótimo, é um avanço a lei. No primeiro momento, né, a gente teve várias reuniões, nossa, essa lei, e agora, né, como que a gente vai se adaptar, que trabalho e tal. Até uma visão meio negativa da lei. Não! Eu tenho uma visão muito positiva. Ela veio trazer. Ela era necessária. Trouxe segurança jurídica aos negócios, vai separar muita laranja podre aí. Desculpa a expressão, já que é um bate-papo, né? Quais são as empresas que utilizam os seus dados sem finalidade, sem a necessidade, sem adequação, sem responsabilidade, sem medidas de segurança? Vai poder separar. Inclusive para os dirigentes das empresas, né? Ele tem que saber, ele é responsável, ele tem que prover os meios financeiros para que aquilo seja executado. A empresa vai ter que investir nisso. Vai ter que investir nisso. Vai punir os responsáveis. A legislação está aí. Como vai se dar na prática, a gente vai assistir. Espero, né, que seja, mesmo que seja curto, a médio e longo prazo, a gente consiga aplicar a lei. Assim, também depende de nós, né? De nós, empresas, mas de nós também como cidadãos. A sociedade como um todo. A gente tem aquela preocupação sobre a pressão dos grandes, como é que essa pressão vai vir sobre a lei, porque isso vai incomodar bastante gente. Tem muita gente que realmente consegue movimentar dinheiro fazendo comércio de dados. Sim. Ou seja, aqueles que acumulam dados sem ter a necessidade, sem ter intenção, porque sabem que alguém vai se interessar por aquele volume de dados. Ele vai lá e faz a propaganda. Olha só, eu tenho tantas milhões de informações sobre tantas, isso. E aí faz oportunista, né? Inclusive no agronegócio, né? Como funciona isso tem no agronegócio. Sim. Essas pessoas que estão acostumadas a movimentar esse tipo de negócio, como é que esses caras vão reagir? Entendeu? Como é que eles vão ter que lidar com essa nova lei? Porque imagino que essa nova lei vai acabar com o negócio de algumas pessoas. Sim. Ela proíbe a comercialização do dado. Você não pode. Tem um dado, você quer comprar? Não pode. É proibido. Eu acho que a gente pode esperar o movimento que está tendo na Europa, né? A lei também deles foi aprovada há pouco tempo e ela está movimentando toda a economia deles. Sim. Então, é boa essa lei. Vai incomodar muitos que agiam de maneira... Em compensação, pensando nisso, vai abrir oportunidade para outros tipos. Sem dúvida, O profissional de segurança de TI vai começar a ser um cara mais valorizado. Porque boa parte do sucesso do negócio está nas mãos deles. Eu fico imaginando que vai começar a surgir algum tipo de serviço de auditoria de proteção dos dados. Sim, faz sentido. Alguém que cria algum já tem processo. Na Europa tem isso. Inclusive, já tem empresas oferecendo como se reestruturar para essa lei. Oferecendo essa consultoria e todo esse protocolo de medidas de segurança, enfim. Mesmo a figura do encarregado, de DPO, existe aí, mas vai ser uma pessoa técnica, uma pessoa na área do direito, ou mais na área de TI, ou um misto das duas coisas. É uma oportunidade aí de negócio, porque não temos esse profissional no mercado pronto. Tem cursos aí sendo divulgados para DPO. Eu já tenho uma pesquisada. Já vários, cabe lembrar que vários que estão focados nessa figura, eles estão focados na lei europeia.
Isso é importante destacar. Então, Sim. precisa ter essa qualificação e também focada na lei nacional, da maneira como a gente A abordou. gente teve, acho que, um movimento muito assim quando surgiu o compliance, né? Então, mas nas empresas, hoje é super importante em grandes empresas. Conformidade com normas. Mas é interessante, você falou, né? A área de governança, riscos e compliance, que era só das grandes empresas, também está reduzindo para médias empresas. Sim. Muitos bancos, para atender às normas que foram estabelecidas, eles exigiram, por exemplo, escritórios de advocacia com 20, 30 funcionários que também aderissem e fizessem os mesmos procedimentos. Subcontratados. Vai acontecer a mesma coisa nessa área. Principalmente porque essa lei ela é horizontal, ela se aplica a todos os setores. Qualquer pessoa que trata dados pessoais vai ter que atender a obrigação. A esses requisitos. Sim. Então, os desafios da nova lei geral, acho que o primeiro deles é mudar a cultura. As pessoas têm que tomar consciência que o dado ele é importante, que ele tem que tomar cuidado com quem tem os seus dados, tem que verificar o conflito de interesses, porque esses dados eles têm que ter um uso legítimo. É legítimo a pessoa o de tratamento. É legítimo o agente de tratamento ter esses dados? Faz sentido? E ele pode usar esses dados também? Ele tem viés, conflito de interesse? Se existe, não. E isso tem que ser checado a todo momento pelo usuário. Ele pode checar, não é uma vez que você passou o consentimento, ok, não, você pode checar isso, não, agora não tem mais finalidade, agora não é mais legítimo. Né? Olha só, você passou todo o poder, né, vamos chamar de poder, que realmente é poder. Hoje o poder ele está na informação dos dados. Para o dono do dado. O dono do dado ele tem o poder. Inverter uma ordem. E não para as grandes empresas que têm esses enormes bancos de dados. Exato. Transferir o poder. Aonde os dados estão faz toda a diferença. Principalmente no agro, que, de novo, é um ambiente B2B, que é business. Ninguém acorda com vontade de comprar fertilizante, nossa, estou acordando, estou com vontade de comprar ureia. Não, é uma necessidade, é uma decisão baseada em uma necessidade. Essa necessidade ela é levantada por dados, onde esses dados estão, vai fazer toda a diferença no teu negócio. E por isso tem que ser a seu favor. Exato, por isso tem que ser a seu favor. O viés ele é importante. E, Edson, a gente já está indo para a finalização. Tem perguntas aqui que eu não estou conseguindo encaixar. Eu vamos lá, pelo tempo, acho que eu vou pegar uma, que é do Marcos. Ele é um ponto bacana. Com relação a dados abertos, dados públicos, ele toca aqui em imagem de satélite. Imagem de satélite, o satélite passa lá em cima, ele tira a foto, tem uma propriedade privada de alguém nessa foto, e esse dado está lá público. Qualquer um vai lá, baixa e tem informações da imagem de satélite, né, por meios razoáveis. Como é que fica a privacidade? Eu acho que vai depender do uso desse dado. Depende do uso, né? Você vai usar esse dado para o quê? Uma finalidade? Qual a finalidade? Eu acho que isso é um desafio da lei. Finalidade legítima. É uma legitimidade. Qual é a aplicação efetiva dessa lei em casos concretos? Por exemplo, se eu estou usando esse dado em favor daquele que está lá, que é responsável pela propriedade. Então, o interesse é legítimo, porque é em favor dele. Porque, vamos lá, o dado, por si só, ele é dado. Sim. A finalidade de todo dado é gerar informação. Então, a imagem de satélite é um dado bruto. Mas é identificado, é identificável? Consigo identificar a pessoa? Se puder, ele já tem que ser protegido. Mas, publicamente, qualquer um pode ir lá acessar um satélite, porque tem um satélite que tem vários serviços de informação, ele vai lá, o camarada tira aquela foto e tal. Agora, num dado momento onde ele começa a desenhar um contorno em cima dessa imagem, a partir do momento que ele começa a botar pontos e botar nomes e labels em cima daquela imagem, ele está começando a identificar. E o mais importante, a partir do momento que ele começa a gerar informação, por exemplo, o cara fez um NDVI e tirou a média do NDVI daquela área. Aí não. Aí esse cara ele está indo contra a lei.
porque ele está acessando um dado que não é dele, que ele não tem autorização para fazer, e está gerando informação com esse dado, sem que o original, a pessoa física responsável por aquele dado tenha autorizado. Ou seja, você faz a revelia, isso é crime. Sim. Mas ainda não. Tem vários aspectos. Crime, Não, multa. tem aspecto criminal. Mas isso leva isso é um questionamento interessante, porque isso faz parte do desafio. Como é que a lei vai se posicionar no Todos esses questionamentos faz parte das dúvidas que têm que ser dirimidas pela autoridade. Desafios. É um desafio, né? Dirimir essas dúvidas faz parte. Na medida que a gente avançar, nós vamos adquirir, então, experiência do ponto de vista de sociedade. Eu acho que a gente vai poder voltar e fazer vários bate-papos desses sobre o desenrolar dessa legislação na prática. Sem dúvida, sem dúvida. Por enquanto a gente está no verde, né? A gente está longe da entrada de vigor da lei e tal. Daqui a pouco a gente vai entrar no amarelo. Quando a gente começar a entrar no vermelho, essas coisas vão começar. Não, mas isso que você falou é importante, né? Com o aumento, a prorrogação do prazo para 2020, quem trabalha nessa área de governança e compliance ganhou fôlego, mas sempre pensa que agosto de 2020 vai chegar. Quer dizer, se você não começar agora, né, eu já tive experiência com pessoas dizendo exatamente isso. Nossa, parecia que a auditoria só viria daqui 2, 3 anos, era muito tempo. Olha, 3 anos passa rápido. Quer dizer, no nosso caso, mais rápido ainda, é preciso se preparar e o que o Léo colocou, é preciso ter consciência de que sem a adequação com a lei, a gente não vai conseguir continuar o nosso negócio. Então vamos pegar esse gancho aí e já partir para o nosso último tópico, que é como a Inseres, qual o posicionamento da Inseres perante a lei. Gostaria que você começasse falando um pouquinho disso, Edson, representando a Inseres como o nosso DPO, qual que é o nosso posicionamento? Eu acho interessante a maneira como a gente começou a tratar essa questão, que foi com o Léo trabalhando na confecção, na elaboração da lei, com o apoio da doutora Silvia. Isso é bastante importante, já mostra que a gente identificou a importância do tema, que o fato de eu estar me colocando aqui como o responsável, como na lei é o encarregado, né? A gente chama o encarregado por essa área, por ter sido já designado pelo conselho da empresa para assumir essa função, por ter as qualificações que ela exige. Então, isso já mostra a seriedade com que isso está sendo tratado. Mas, acima de tudo, e eu acho que isso é importante o Márcio falar, toda a infraestrutura e todos os serviços que já existiam na Inseres, antes da lei, mas que já garantia a nossa segurança, mostra a seriedade do assunto. E o importante também deixar bem claro que nós estamos falando disso agora, né? Janeiro de 2019. E não janeiro de 2020, vai estar mais perto, que já vai estar no vermelho. 2020 já é no vermelho, com certeza. Assim, o que a gente pode falar sobre, que a gente sempre já tomou cuidado aqui dentro, que é a questão realmente da garantia da segurança da informação, do que está acontecendo ali. Né? Existem duas maneiras principais de você perder dados quando você está trabalhando com sistemas de computação. Um é quando o seu servidor é invadido. Você tomou um ataque de hacker, conseguiu acessar alguma parte, um backdoor do seu servidor e extraiu dados da sua revelia. Você não estava sabendo disso. A outra é quando existe uma falha de código. Então, existe um erro no código onde uma pessoa acessando o teu sistema de uma maneira não correta, mas se aproveitando dessa falha, ele vai conseguir lá e extrair dados disso daí. E a outra seria o próprio usuário perdendo o login e senha, né? Mas esse eu não considero uma razão tão grande, porque acaba sendo uma responsabilidade também do detentor da informação. Se ele está perdendo o login e senha dele, se ele perdeu esse login e senha dele por culpa do sistema, aí é falha de código. Mas se ele perdeu o login e senha dele porque ele deu para uma outra pessoa, e acessa aí para mim e tal, deixou anotar debaixo do teclado ali, virou prática muito comum essa daí, inclusive. Então, não, mas isso já tem todos os livros de teste de penetração, que a gente chama, sabe? O primeiro teste que o pessoal faz para validar isso.
cara, quando ele entra numa empresa que ele quer tentar identificar alguma coisa, a primeira coisa que o cara faz é pegar lá embaixo. Deixa eu conferir o meu aqui, então, para ver se está bom. Sobre invasão e roubo, como é que a gente se protege? Não vou entrar em muitos detalhes, porque essa faz parte da proteção, né? Se eu ficar falando aqui, eu perco uma grande característica. Mas a gente tem os nossos serviços numa nuvem, e não é qualquer nuvem, né? A gente paga tem um serviço de nuvem que é o mais caro que a gente tem, e a gente paga ele realmente caro, porque ele dá para a gente as opções de controle muito maior do que as outras que estão aí hoje concorrendo com ela aí. E ele garante para a gente, se a gente seguir todos os protocolos que ele exige, o dado está seguro. Então, assim, a gente não corre o risco de uma invasão ou de qualquer coisa, porque o deles está na frente nosso. Para o nosso servidor ser hackeado, eles têm que ser hackeados primeiro. E é uma multinacional. Exatamente. Assim, a grande marketing deles cara, a tua máquina está segura aqui com a gente. Faça isso que está seguro. E uma das ações de segurança que é assim, quantas pessoas acessam esse servidor? Somente 2. Aqui na série, somente 2 pessoas podem ter a capacidade de acessar esses servidores. Então é bem restrito, né? É bem restrito. Dá um trabalho? Dá. A gente, dá trabalho. 3 horas da manhã eu tenho que acordar lá para poder ficar restartando servidores, mas não. É tipo, a gente tem recurso para deixar a senha gravada. Não, a senha não fica gravada. E aí eu tenho que ficar digitando a senha toda hora. Toda hora que eu tenho que digitar a senha, eu penso, vou poder deixar a senha gravada. Não pode. Você não pode deixar a senha gravada. Assim, você tem que entrar por aqui. Tudo isso, então, para evitar esse tipo de roubo. Né? Falha de código, também essa é uma outra preocupação nossa. Então, assim, desde o início do desenvolvimento, a gente evitou vários tipos de armadilha, como, por exemplo, utilizar um framework de segurança de senha já conhecido, ou utilizar uma técnica de desenvolvimento de senha já conhecida. A gente até teve um problema que a gente fosse integrar com uma empresa, e os caras falaram, vocês não usam o OAuth? Aí eu falei assim, não, cara, a gente não usa, a gente desenvolveu o nosso próprio sistema de segurança. É chato, é ruim, dá trabalho, mas, cara, ele é mais seguro. Sistema de segurança nem serve. Se é mais seguro, vale a pena. E assim, ali a gente tem todo um protocolo para que um código chegue em produção, a gente tem todo um protocolo que pensa na segurança primeiro. Por isso que tem muito bug. A gente pensa primeiro na segurança. E pensar na segurança realmente dá trabalho, sabe? Realmente eu tenho que validar o código para saber se não está tendo nenhum tipo de vazamento, nenhuma pontinha solta, nada por onde alguém mal intencionado possa entrar. O cara que vai lá e dá uma olhada no código fonte da página HTML. Não, com o séries ele não vai achar esse tipo de informação porque a gente faz esse esforço para garantir isso. Já é implementado de maneira segura. E o nosso mecanismo de permissionamento também. Então, assim, hoje você tem um permissionamento, você tem vários perfis dentro da plataforma, muitos sistemas permitem que você, eu sou, por exemplo, um amostrador, e aí o cara ele se loga como amostrador, ele dá uma hackeadinha ali simples, tocando como é o URL, ele consegue acessar uma informação de um consultor, de um gestor. Não na nossa plataforma a gente não consegue, porque o amostrador só vai fazer coisas específicas que um amostrador consegue fazer, e via código a gente bloqueia isso, e não via dado, também, que é muito importante. E para finalizar esse assunto, eu gostaria de deixar bem claro o nosso posicionamento estratégico. A Inseres, ela propõe uma aliança para empoderar o produtor, para empoderar o agrônomo, o consultor. Ou seja, nossos interesses estão alinhados, nós não temos conflitos de interesse. Nós somos o fiel depositário, nós assumimos essa posição. Estamos ao lado do produtor, estamos ao lado do engenheiro agrônomo, estamos ao lado do consultor. Essa é a nossa posição. Essa é a posição que a gente está assumindo perante o mercado, com políticas, com tecnologia e com posicionamento perante o mercado, e a gente está do lado de vocês. Essa é a aliança que a gente propõe e é isso que a gente está fazendo na Inseres. Estamos digitalizando a agricultura, empoderando vocês, consultores, agricultores. Pessoal, muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais esse webinar. Foi fantástico. Muito bom. Foi bacana. Quero agradecer a participação do Márcio, do Edson, da Silvia. Pela oportunidade. Todo mundo sempre tem mais coisas o que fazer além de estar aqui conversando. Então, eu valorizo muito vocês todos estarem aqui e em prol da digitalização da agricultura, pela geração de valor. Isso é importante. Pessoal, muito obrigado. Um bom fim de semana, né? Tá perto, né? Tem ainda não acabou. Ainda não acabou. Um bom fim de semana para todos vocês.
Muito obrigado. Somos a INSERES, estamos juntos para digitalizar a agricultura. Até mais. Até mais. Obrigado aí.